Primeiro eu vou aplicar a derivada em relação a x de segunda ordem, depois em relação a y de segunda ordem, depois xy e yx, tá? Lembrando que a derivada de primeira ou de segunda ordem de xy e yx são iguais, mas eu vou fazer as duas para verificar isso, tá? Vamos lá. A soma das derivadas parciais de segunda ordem neste ponto aqui, ó. Ok? Primeiro, vamos fazer a derivada parcial em relação a x na primeira ordem. Depois, vou pegar o resultado da primeira ordem e fazer a segunda ordem nela, tá? É sempre assim. Então, vamos lá. Tem regra do produto aqui, hein? Tá multiplicando duas funções, e aqui também, tá? Então, vamos lá. Em relação a x, derivada de x é 1 vezes a segunda função, que é seno de y. Eu estou aplicando a regra do produto. Continua aqui. Mais, derivada de seno de y em relação a x é 0 vezes a primeira função. Vamos para cá agora. Derivada de y em relação a x é 0 vezes e elevado a x. Mais, derivada de e elevado a x em relação a x é o próprio e elevado a x, vezes y. Então, nós temos que aqui deu 0 e aqui deu 0. O que sobrou dessa derivação aqui? Para cá. Del f deu x foi igual seno de y mais y e elevado a x. Ok? Agora eu vou pegar essa e vou derivar mais uma vez. Certo? Então, del f deu x. Agora, de segunda ordem, vai ser derivada de seno de y em relação a x, 0. Aqui não tem regra do produto, mas aqui tem. Derivada de y em relação a x é 0 vezes a segunda função, que é e elevado a x. Mais derivada de e elevado a x. E elevado a x em relação a x, e elevado a x, vezes a primeira função. Aqui deu 0, aqui também deu 0. O que ficou para del de segunda ordem, de f, né? O que ficou? Ficou apenas y vezes e elevado a x. Certo? Ok? Então, vamos substituir o ponto, para a gente não acumular muita coisa lá no final. Então vamos, no lugar de x é ln de 2, no lugar de y é π. Aí, sempre nessa ordem, xy. Então vamos substituir, ó. Y é π. E x é ln de 2. E elevado a ln de 2. Sabe quanto que é e elevado a ln de x? É x. Então, e elevado a ln de 2 é 2. E elevado a ln de 50.000 é 50.000. Então, vamos ter π que multiplica 2. O resultado disso aqui, então, será 2π. Certo? Ok? Então, vamos marcar ele aqui. Não vamos perder. Quando a gente precisar, a gente vai voltar aqui e pegar esse valor, 2π. Certinho? Vamos continuar. Agora, nós vamos fazer para quem? Nós vamos fazer para y, tá? Então, vamos lá. Del f deu y. Vamos derivar isso aqui em relação a y, tá? Regra do produto, tá? Derivada de x em relação a y é 0 vezes a segunda função, que é seno de y. Derivada de seno de y em relação a y é cosseno de y vezes a primeira função. Continuando aqui. Derivada de y em relação a y é 1 vezes a segunda função, e elevado a x. Mais derivada de e elevado a x em relação a y é 0 vezes y. Então, zerou aqui e zerou aqui. O que ficou para del f del y? Ficou x cosseno de y. Não pode multiplicar isso aqui é argumento, isso aqui não. Mais e elevado a x vezes 1, que é elevado a x. Ficou assim. O que eu tenho que fazer? Aplicar mais uma derivada, que é de segunda ordem. Vamos lá. Em relação a y. Vamos lá, pega aqui, ó. Derivada de, em relação a y, derivada de x em relação a y, 0 vezes cosseno de y. Mais, derivada de cosseno em relação a y é menos seno de y, vezes a primeira função, que é x. Continuando agora aqui, certo? Derivada de e elevado a x em relação a y é 0. Em relação a y. Aqui não tem regra do produto. Então,
Vamos continuar agora aqui, tá? O que sobrou, então? Para a derivada de segunda ordem em relação a y. Sobrou. Aqui deu zero. Aqui é zero. Sobrou menos x seno de y. Menos x seno de y. Vamos substituir já? Ó, o x é ln de 2. Então, menos ln de 2. E o y é π. Seno de π. Você sabe quanto que é seno de π? Seno de π é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o resultado desse aqui dará zero. Ok? Então, de segunda ordem deu zero para y. Agora, o que a gente vai fazer? Para quem? Para x, y. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Tá? Então, vamos lá. Del F, del x. A gente já tem, não tem? Já não tem esse? Ó? Vamos pegar ele. Aproveitar. Tá aqui. É seno de y mais y e elevado a x. Não vamos perder tempo fazendo de novo o que a gente já fez, né? Bom, agora eu vou aplicar em relação a y em cima dessa. Para quê? Para ficar essa daqui que eu vou encontrar. Agora de segunda ordem, né? A segunda vez que eu estou fazendo a derivação. Só que agora, ao invés de em relação a x, é em relação a y. Isso aqui em relação a y. Aqui não tem regra do produto, diretão. Derivada de seno de y em relação a y, cosseno de y. Aqui tem regra do produto. Mais derivada de y em relação a y, 1 vezes e elevado a x. Mais derivada de e elevado a x em relação a y, 0 vezes y. Então, zerou aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho del f na segunda ordem, né? Del x depois em relação a y. Isso daqui é apenas, ó, cosseno de y mais e elevado a x. Vamos substituir? Então, vamos lá, vamos pegar os valores, ó. Aqui, ó. ln de 2 para x e π para y, tá bom? Vamos lá. Π para y, cosseno de π, mais e elevado a ln de 2. Cosseno de π, tem que revisar, hein? Cosseno de π é o cosseno de 180 graus, tá? Cosseno de π é menos 1. E elevado a ln de qualquer coisa é qualquer coisa. Então, e elevado a ln de 2 é 2. Menos 1 mais 2 é 1. Aqui nós encontramos a derivada del x, del y, né? Segunda ordem, no ponto que é 1. Falta o último. O último, tá bom? Vamos lá, vamos fazer del f, del y. A gente já tem, vamos buscar. Aqui, ó, del f, del y, tá aqui, ó. Del f, del y, que é x cosseno de y mais e elevado a x. X cosseno de y mais e elevado a x. Agora eu vou aplicar em relação a x. Tá faltando, né? Vamos lá. Segunda ordem, que é a segunda vez que eu estou fazendo a aplicação aqui, né? Del y, del x. Em relação a x, hein? Regra do produto. Derivado de x, 1 vezes a segunda função, que é cosseno de y. Mais derivado de cosseno de y em relação a x, 0 vezes x, que é a primeira função. Aqui é diretão, não tem regra do produto. Derivada de e elevado a x em relação a x, e elevado a x. O que ficou, então? Segunda ordem, ficou assim. Cosseno de y, certo? Aqui deu 0, mais e elevado a x. Vamos substituir o ponto? Só lembrando, x é ln de 2 e y é π. Então vai ficar o seguinte. Cosseno de π mais e elevado a ln de 2. Cosseno de π é menos 1, e elevado a ln de 2 são 2, que dá 1. Lembra que eu falei para vocês que dá o mesmo valor? Quando faz xy, yx, dá o mesmo valor, tá? Então se você fez um e o outro, automaticamente é o mesmo. Ele pediu a soma das derivadas das parciais. Pediu isso, ó, de segunda ordem. Foi isso que ele pediu?
Então a gente tem que somar esses valores, né? O que a gente tem, ó? 2π é mais 0, 1 e 1. Vamos somar isso, né? Vamos lá. 2π mais 0 mais 1 mais 1. 2π mais 2. 2π mais 2. Aí acabou. Certo? Bom, se você quiser o valor aproximado, para esse exemplo nosso aqui, 2π é 6,28 aproximadamente. Com 2 vai dar 8,28 aproximadamente, claro, né? É o valor exato, né? 8,28 e lá vai tijolada. Certinho? Esse é o valor aproximado. Vou fazer questão de colocar o símbolo de aproximado aqui. Bom, se você chegou até aqui, você é feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a nossa comunidade a crescer. E até a próxima.